Yogiki Tsurushima! O mangá de Berserker é um dos mangás mais incríveis já produzidos pela indústria japonesa. Uma definição perfeita para esse mangá é que ele é uma experiência, não é uma simples leitura. Você tem um momento antes da tempestade, você tem a tempestade caótica que uma hora ou outra vai acontecer. Você até consegue sentir o cheiro da tempestade se aproximando e falando vai dar ruim. E depois tem um momento para você refletir sobre os acontecimentos da tempestade, que normalmente é extremamente pesada. Porém, os seus 8 primeiros capítulos, os seus 8 capítulos iniciais, marcam de forma bizarra como começar uma história que vai dilacerar os seus leitores, amarrando as conexões de roteiro e a história ao longo da trama que viria. Isso tudo é o que nós vamos discutir depois da vinheta. Com toda certeza, se eu tivesse que dar um conselho hoje pra você que quer começar a escrever uma história, seja um mangá ou seja ali uma light novel, meu conselho seria: comece assim como os 8 primeiros capítulos de Berserker. Inclusive, esse conselho é até pra mim, porque se eu tivesse lido Berserker e tivesse visto a maneira como eu escrevi Que Haja Luz, eu teria aplicado ali esses conselhos, esses pontos que o Miura colocou pra sua trama. Eu não tô falando aqui pra você colocar um fator de violência caótica na sua trama ou até mesmo ali das batalhas, mas como a base da história já é feita em 8 capítulos. Todas as dores do protagonista e os mistérios do mangá já tinham sido estabelecidos apenas em 8 capítulos. 8 capítulos você já entende a tensão que a história está te propondo. Toda a dualidade do Guts com o Griffith, toda a maneira de ter ali essa conexão do filho do Guts com ele, né, com o personagem, a maneira dele se levantar como o espadachim negro, as lendas, né, o folclore que se tem sobre o personagem, e você fica se perguntando, caramba, quem é esse maluco? Quem que é esse protagonista? É claro que você acompanhando o Berserker nos dias de hoje, você sabe que Berserker é um mangá inacreditável, algo absurdo, mas imagina isso sendo feito em 1989. Imagina pela primeira vez toda essa trama sendo inaugurada, produzida, sendo lançada ali no seu período, né, da forma da sua periodicidade. Não sei qual era o período do Berserker no seu lançamento lá em 1989, mas a questão é que o seu lançamento, os 8 capítulos iniciais que conta ali a saga do espadachim negro, até ali contar a história um pouco mais sobre a origem do Guts, né, antes de começar a origem do Guts, simplesmente absoluto cinema, porque toda a trama, tudo aquilo que a gente precisa saber de introdutório sobre os personagens, quem é o inimigo do Guts, quem é o adversário, quem é ali as pessoas que ele precisa lutar, o que ele tá atrás, por que ele age dessa forma, por que ele age de um jeito que tá claramente sendo um falso personagem. Você sente de longe a sua falsidade, mas ao mesmo tempo você sente a sua dor, você sente a dor absurda dele nos primeiros capítulos. Os 8 primeiros capítulos de Berserker é simplesmente genial. Genial também para esse vídeo é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É importante você continuar aqui reagindo, comentando os nossos vídeos para que a gente traga ainda mais vídeos dessa obra maravilhosa aqui no canal. Caraca, eu tô gostando pra caramba dessa releitura de Berserker e tá fazendo muito sentido. Muitas coisas que eu acabei deixando passar na primeira leitura e agora as peças estão se encaixando. Você também pode se tornar membro aqui do canal para que a gente consiga trazer ainda mais conteúdos de Berserker por aqui. Você pode mandar seu valeu, você pode mandar o seu hypar, fortalecendo ainda mais os nossos vídeos deste mangá que mexe com as nossas estruturas, mas ao mesmo tempo a gente consegue reconhecer que é uma fantasia inacreditável.
Então, relendo esses 8 capítulos iniciais, na verdade eu tô muito mais pra frente, né, mediante aqui a minha leitura, eu acho que eu tô no capítulo 13, que eu estou lendo e meio que escrevendo capítulo por capítulo aqui alguns detalhes, vai rolar muita teoria depois que eu terminar a minha releitura, já tá rolando, né, porque provavelmente esse vídeo é baseado nisso, e eu separei 10 pontos deste começo, que pra mim é algo absurdo e que definem Berserker depois de mais de 380 capítulos. Esses 10 pontos foram apresentados nos 8 capítulos iniciais, nos 8 capítulos primordiais da obra e que definem a obra até então, sobre a importância desses personagens, sobre a importância da trama e como o Guts está cercado destes princípios desde o primeiro capítulo. A primeira coisa que nós temos é a conexão do Guts com o seu filho. Caraca, eu fico pensando sobre a galera que leu o primeiro capítulo na semana ali de lançamento. Tipo, caraca, que criatura que é essa? Que ser bizarro que é esse que fica perseguindo o Guts, vira e mexe ali nesse começo, né? Nos 8 primeiros capítulos ali, a gente observa essa criatura aparecendo, perseguindo o personagem e a gente não entendendo nada. E aí, lá na frente, nós descobrimos que é a criança demoníaca, que é filho do Guts com a casca, e depois essa criatura acaba se tornando um Moonlight Boy, e todas as peças vão se fundindo, e eu acho isso inacreditável, porque essa criatura está na história desde o capítulo 1. Desde o capítulo 1, cara, isso aqui é uma genialidade tão inacreditável, é uma parada, é uma amarração tão absurda que mostra como a trama, ela é muito bem escrita, muito bem pensada. Pelo menos aqui dá pra se dizer que o Miura já pensava no Eclipse desde aqui, sabe? Desde aqui ele já pensava em toda a trama até o decorrer da história para aquele fatídico encontro que o Griffith iria ocasionar. Nós também podemos observar como o Puck, ele é uma base narrativa para não deixar o Guts ficar falando sozinho, e também a percepção do elfo sobre as dores do nosso protagonista. Eu tava escrevendo um roteiro esses tempos atrás para uma história que eu tô fazendo. E aí eu tava pensando, porque tem um certo momento da minha história que o protagonista ele vai ter que ficar sozinho, ele vai ter que ficar isolado. E eu tava pensando, caramba, eu vou ficar deixando ele falando sozinho, né? Meio que tipo assim, não dá pra deixar ele falando sozinho. E aí que tem um ponto narrativo que é você dar um mascote pro protagonista pra que ele não fique falando sozinho. Ele tá falando com você, mas na verdade ele tá falando com o mascote, né? Ele tá falando, na verdade eu confundi aqui. Ele tá falando com o mascote, mas na verdade ele está falando com você, né? Ele tá falando com o leitor. E como você não consegue responder, o mascote normalmente também não consegue responder. No caso do Puck consegue responder, mas nesse sentido o Guts acaba ignorando ali o Puck no começo até ter a confiança. Como eu falei também, o Guts, ele não consegue confiar em ninguém. Toda vez que alguém toca nele, ele fala, não toque em mim, não toque em mim. E você fica, caramba, o que aconteceu? E aí lá na frente você descobre que ele sofreu um abuso. E é por isso que ele não deixa ninguém tocar nele, né? Não deixa ninguém tocar nele, principalmente, né, claro, né, tem um abuso na infância e também tem todo o incidente do Eclipse que faz com que ele fique realmente ali como um cachorro raivoso, como um cão raivoso que fica realmente sem poder tocar, que você não consegue ali tocar de maneira nenhuma. E essa é a base do Guts mediante a essa construção nesses primeiros 8 capítulos de Berserker. Nós também temos bases introdutórias sobre a marca do sacrifício, né? A marca do sacrifício já aparece nos primeiros capítulos, né? No primeiro capítulo, definitivamente, já aparece sangrando, já aparece com alguns detalhes, a gente já começa a desconfiar, caramba, o que é isso, né? Tipo, e é raro o autor colocar alguns mistérios logo no começo, logo no primeiro capítulo, sobre, caramba, já tá apresentando essa marca, o que será que aconteceu? É algo bem profundo, é algo que está conectado ao personagem, é uma situação muito precária, e depois lá na frente a gente vai descobrir que se trata realmente de uma marcação feita ali pelo Griffith e que ele é alvo, que ele é caçado ali pelos seres astrais durante todo o tempo da sua vida, seja através de estar acordado, seja através ali de estar dormindo, ele sempre é perseguido.
nós temos uma introdução e um desenvolvimento pouco a pouco sobre o Guts. No começo ali a gente acha que ele é só ali um babaquinha, um babaquinha que tá querendo meio que se aparecer. Só que logo de cara, nas primeiras páginas do primeiro capítulo, fica nítido que existe alguma coisa errada. Que aquilo que ele quer falar, ele não fala, e aquilo que ele fala não é aquilo que ele quer falar. Ele só fala aquilo da boca pra fora, pra se proteger, pra manter as pessoas longe dele. Porque se as pessoas se aproximarem dele, elas serão vítimas, elas serão mortas, elas também serão vítimas das criaturas que estão perseguindo ele. Então o Guts, ele age dessa forma, ele age desse jeito para que as pessoas fiquem afastadas ali dele, que fiquem realmente para longe dele. Então é uma maneira do Guts proteger as pessoas, sendo de uma forma muito babaca, né? E a gente entende que ele definitivamente tem essa expressão. Nós então temos a apresentação do Griffith, que ele havia feito algo terrível para o Guts, mas ao mesmo tempo ele era o seu amigo. É muito interessante que o Griffith, ele é apresentado como um cara escroto, né? Um cara que começa ali a ignorar o Guts, o Guts tá ali gritando pelo Griffith e tal, e ele não tá nem aí. Ele só tá conversando ali com o Conde, fica conversando com o Conde, até que o Guts consegue alcançar o Griffith e dessa forma chamar sua atenção e mandar ele para longe, né? O Griffith manda ele para longe. Só que fala, nossa, eu sou um cara babaca, sou um maluco realmente que não tem nada a ver e provavelmente tá perseguindo. Só que depois você tem a introdução de que o Guts e ele eram amigos, de que eles eram companheiros de batalha, de companheiros de guerra. E você fala, caraca, como que esse cara virou aquele cara lá? Como que esse cara que tava ali estendendo a mão pro Guts, sorrindo pra ele, brincando com ele, fazendo piada, virou um desgraçado que tá lá em cima, condenando e levando as pessoas pro caos e todas essas... Você fala, caramba, o que tá acontecendo? Como que isso tudo vai realmente se desenvolver? E a sua curiosidade começa realmente a ser abordada. É muito interessante ver como o Miura começou realmente Berserk, né? Ele começa do meio, literalmente do meio, porque existe uma história, uma trama antes de Eclipse e depois de Eclipse. Só que os 8 primeiros capítulos, eles são basicamente o meio de Berserk, né? Porque é a saga que é logo depois do Eclipse e que o Guts já começou ali a caçar os apóstolos. E desta forma a gente começa a questionar, raios, mas quem que é esse cara? Por que que ele virou desse jeito? Por que que ele tá nessa situação? E a gente tem essa dualidade de forma incrível aqui que o Miura constrói pra gente ficar putaço depois quando acontece o Eclipse. Nós também observamos como o Guts representava uma imagem ruim para os outros, mas nós sabíamos, ou até mesmo as pessoas à sua volta, de que ele era quem estava mais sofrendo por dentro, que ele estava sofrendo por dentro, mas ele era essa casca dura, essa pessoa que não se abria, porque ele sabia que as pessoas que se aproximavam dele tinham um destino direto para a morte. Nós também temos ali as ideias sobre a saga envolvendo ao Guts, a maneira como ele estava lutando de forma impossível contra os deuses, né? A gente já percebe que, tipo assim, caraca, esses caras são os adversários dele? Esse espadachim que tá penando pra lutar contra os apóstolos, tá penando pra lutar contra essas criaturas básicas, esses malucos que são deuses, eles são adversários do... Como que o Guts vai dar conta disso? E você já começa logo de cara, nos primeiros 8 capítulos, você já tem a introdução de que esses são os vilões e que eles vão fazer a vida do Guts um inferno, né? Vão fazer a vida do Guts... Na verdade, eles estão fazendo a vida do Guts desde o nascimento um inferno. Tem muitas teorias de que os 5 estão envolvidos com toda a desgraça. Os 5 não, né? Mas pelo menos os 4 ali tem ali envolvimento com o Guts desde o seu nascimento, né? Que eles estão manipulando a mão de Deus, manipulando o destino para que tudo fosse gerado, para que o eclipse fosse contornado e dessa forma gerasse ali o Fento e assim o Messias pudesse se manifestar no Griffith e criar toda a Falconia. Nós então temos a base ali de como o Guts não confiava em ninguém e passa a confiar no Puck, pedindo para que ele o curasse. Interessante, né?
8 capítulos, capítulo inicial, ninguém toca ele, ninguém pode lhe tocar, ele odeia todo mundo que lhe toca, e aí ele começa a pedir ajuda pro Puck porque ele agora confia no personagem, começa a confiar nele e pouco a pouco o Guts vai aceitando as pessoas, porque esse Guts é o que vai formar o Guts que estamos acompanhando atualmente na história, que confia na Shirk, que confia ali nos demais personagens, né, a forma como tem a Fenris, tem também ali outros que estão na base para fazer essa parte, né, essa trupe do espadachim negro, e ele vai confiando e o primeiro, a base inicial é o Puck. Então nós temos o seu choro no final, o choro doloroso do Guts, demonstrando claramente que ele guarda uma dor terrível, que todos os seus amigos foram devastados, que todo o seu esquadrão, que ele sorria, que ele cantava, que ele festejava, que ele bebia, todos esses seus amigos não vão voltar mais. E futuramente a gente descobre que a sua amada, a pessoa que estava grávida de um filho seu, também todo esse caos acabou surtando e entrando em um estado de insanidade. O Guts está quebrado, ele está destruído. Ele é a metáfora do que o Skull Knight fala, ele é a espada quebrada, ele é o ser quebrado, tanto ele quanto a Casca acabam se tornando essas criaturas quebradas mediante ao eclipse. E é o que eu falei pra vocês, eu fico pensando como deveria ser acompanhar isso semanalmente, né, ou acompanhar, não vou dizer semanalmente, né, mas na periodicidade que isso era lançado, né. Eu falo hoje sobre o meu arrependimento de acompanhar, né, na verdade de não acompanhar o mangá de Fire Force quando foi lançado semanalmente, mas eu fico realmente curioso para saber sobre como foi a reação dos japoneses no lançamento de Berserker ali logo no começo, esses 8 primeiros capítulos que foram algo assim inacreditável. É um manual, é um guia definitivo de como começar a sua história e como levantar curiosidades, né? Fazer com que os seus leitores fiquem curiosos sobre a trama, sobre os plots, sobre as histórias, sobre os vilões, sobre como aquele espadachim que tá penando para lutar contra peões vai conseguir derrotar Deus. E a gente tá nesse questionamento até agora. Um mangá diferente de tudo que já havia saído na sua época. Essa minha releitura de Berserker está me ajudando ainda mais a gostar deste mangá. Eu já gostei pra caramba na minha primeira releitura. Agora eu encontrei uma scan ainda melhor. Toda a trama desenvolvida, toda a tradução de uma forma melhor, toda a história pra você conseguir enxergar de forma assim que é inacreditável e mostra pra mim como esses 8 primeiros capítulos são simplesmente sensacionais. Ali a gente observa que toda essa construção do Miura vai escalonando os segredos e também a descoberta. E como tudo já estava planejado até a grande desgraça do eclipse.